Uma opinião de vocês, o que representa essa vitória? O Guarani que vinha muito mal na competição, né? Teve que trocar, o treinador era o Claudinei Oliveira. Aí estreou o Júnior Rocha com uma derrota acachapante, tomou de 4 do Santos e hoje consegue a sua primeira vitória na competição. Qual o nome que eu daria para essa vitória? Sim. Início da competição. Porque nós vimos um Guarani diferente, claro, ganhou os primeiros pontos na Série B, mas eu particularmente, até nós falávamos em off e CH, vimos um Guarani diferente. Um Guarani de uma primeira linha muito sólida na marcação, os dois zagueiros muito organizados, os dois laterais bem posicionados, né, o meio de campo de muita marcação, de transição rápida. Nós vimos, por exemplo, um Chay que entrou no comecinho do primeiro tempo, após a contusão do Luan Dias, jogando muito bem, né? Nós vimos esse Paraíso aí, né, uma revelação, também jogando muito bem, jogador de velocidade, partiu para cima, fez um golaço, né? Os homens de frente, Caio Dantas acabou se machucando também. Então, Batista, para mim, eu particularmente vi um time diferente nas mãos do Júnior. O CH, o Botafogo, claro, perdeu o jogo. Agora, não pode também entender como terra arrasada, né? O time não venceu ainda na competição. Agora, perder para o Guarani dentro do Brinco de Ouro me parece um resultado absolutamente normal, né? Sim, mas assim... E ainda desfalcado, né? Sim, tudo certo, mas tem um detalhe. A circunstância do jogo determinou, pelo menos para mim, que o treinador Paulo demorou para mexer no time. Ele tinha que ter voltado para o segundo tempo com um zagueiro a menos, porque o Guarani tomou conta do meio-campo. E tinham poucos jogadores do Botafogo no meio-campo contra uma malha de marcação, não só na primeira linha, na segunda linha, muito eficiente no Guarani, e ele tinha que ter feito alguma coisa. E na minha modesta opinião, ele demorou para mexer. Agora, você fez uma pergunta para o Gleger, e eu quero dizer o seguinte, essa vitória do Guarani, ela significa autoestima, tranquilidade para a sequência do campeonato. E tem outro detalhe, após o jogo do Santos, o Júnior Rocha disse que confiava muito no grupo e que tinha certeza que as coisas seriam diferentes. Ele estava certo. Hoje o Guarani foi muito diferente, por isso mereceu ganhar o jogo. Estamos com os melhores momentos. Análise do jogo, Gleger. Então, o começo da partida, o Botafogo começou melhor, tendo mais finalizações, mais posse de bola, né? Mas o problema, Batista, é aquilo que eu sempre digo, né? Às vezes, muitas vezes no futebol, números não ganham jogo. Você pode ter mais posse de bola, mais finalização, mas se você não for efetivo, se você não aproveitar as oportunidades, né, você não vai conseguir ganhar o jogo. E foi o que aconteceu com o Guarani, com uma estratégia bem definida, jogadores bem posicionados, um time bem organizado, sabendo o que queria dentro da partida, foi lá em 2 oportunidades e botou a bola na rede. O Michael fez 1 ou 2 defesas importantes, o Vladimir também, 2 defesas que eu achei muito boas também, uma no primeiro tempo, aquela que nós vimos logo no comecinho ali, e a outra no segundo tempo também. Então, o Guarani realmente mereceu o resultado. Mereceu por tudo que apresentou e pela organização que teve dentro de campo, CH. O Júnior, ele acertou em tudo que ele escolheu. Ele mudou o goleiro, foi bem. O Heitor na lateral direita foi bem. A zaga, a dupla de zaga foi bem. O meio-campo ele manteve, o meio-campo foi bem. E o ataque também funcionou. E tem outro detalhe que eu acho que é o mais importante, viu, Gleger, Batista e telespectadores. A execução do plano de jogo. Impressionante a entrega dos jogadores do Guarani em termos de marcação e de posicionamento. Parecia outro time, Batista. Esse time aí nem parecia o Guarani que jogou contra o Santos na vida. E o Júnior Rocha perdeu 2 substituições, quer dizer, perdeu assim, né? Não pôde mexer taticamente, porque perdeu 2 por contusão ainda no primeiro tempo. Né? E as 2, olha pra você ver como é que o futebol é engraçado, né? Você fala, ele perdeu... Olha o gol aí, ó. Coloca a tela cheia pra gente aí, ó. Ele perdeu 2 substituições. Mas será que perdeu mesmo? Por quê? Porque ele tira, o Luan Dias sai machucado, entra o Chay, que na minha opinião entrou melhor do que o Luan. Depois ele tira o Caio Dantas e coloca o Paraíso, que foi o que fez o segundo gol. Então, há males que vem para bem, né? Acabou perdendo por contusão, claro, perdendo 2 substituições, mas que deram certo. Né? Que as duas peças que entraram foram muito bem. Isso valoriza muito o trabalho dele, porque ele foi atrapalhado no trabalho dele. Tudo bem, o Gleger falou isso e eu concordo 100%. Todos que entraram bem.
Mas o jogo atrapalhou o plano de jogo e a vida do treinador do Guarani, que mesmo assim, com adversidade, conseguiu encontrar as melhores soluções. No caso do Guarani, podemos dizer que Heitor é o novo titular da lateral direita. E o Chay ganhou a posição? Batista, eu estou dizendo aqui já faz algum tempo, né, que o Diogo Matheus não estava vivendo um bom momento. Tudo bem que é um jogador de confiança, capitão do time, mas esse Heitor estava pedindo passagem. E nós vimos hoje aí. Entrou, o treinador teve a mesma leitura, trocou na lateral e deu muito certo. Para mim, o Heitor é o titular e o Chay também dá amostras. Ele entrou muito bem lá no jogo contra o Santos, né, apesar da dificuldade. E hoje também, para mim, entrou muito bem o Chay, deve ter ganhado a posição também. Eu quero esperar um pouco mais, mas não há dúvida, os dois estão com a senha na mão e provavelmente vão ter uma sequência como titulares.